tudo bem? Sejam bem-vindos ao canal Chef Mancuso. Vamos para mais uma receita utilizando o nosso método Ser Feliz Fazendo Pão. Hoje é dia, pessoal, do brioche com raspas de laranja e chocolate. Olha ele aí, ó. Olha que lindo que fica, pessoal. É uma ótima sugestão agora para a Páscoa, tá? Nós vamos fazer o brioche clássico, vou mostrar para vocês como que a gente faz na mão mesmo para incluir essa quantidade de manteiga na nossa massa e depois nós vamos saborizar com as raspas de laranja e o chocolate, tá bom? Então hoje no canal Chef Mancuso, brioche com raspas de laranja e chocolate. Vamos para a cozinha, vamos lá! E vamos trabalhar novamente com dois fermentos na nossa receita. O fermento biológico seco é o fermento principal e o fermento natural entra como um pré-fermento, auxiliando na leveza e no sabor do nosso pão. Chefe, eu posso trabalhar somente com o fermento natural? Pode sim, é só tirar o fermento seco da receita e seguir todo o processo que fazemos para um pão com fermentação longa. Chefe, eu não tenho fermento natural ainda, eu consigo fazer essa receita? Consegue sim, pessoal, é só tirar o fermento natural da receita e seguir o processo que nós vamos fazer agora. Inclusive, não precisa aumentar a quantidade de fermento biológico seco, tá? Hoje vamos trabalhar com a fermentação mista. Para a nossa receita, vamos trabalhar com 300 gramas de farinha de trigo branca, farinha tipo 1, tá? Queremos um pão macio. Tenho aqui 5 gramas de fermento biológico seco, 50 gramas de açúcar, 3 unidades de gema, 100 gramas de fermento natural já ativo, 100 ml de leite, 100 gramas de manteiga, isso mesmo, uma receita que vai bastante manteiga. E temos 6 gramas de sal. Para o nosso método, vamos misturar os ingredientes secos, depois a gente vem com o líquido. O leite entra variável. Depois que a gente não tiver mais nada seco, vamos incluir a nossa manteiga. No nosso caso hoje, nós vamos colocar a manteiga com a massa já na bancada. A quantidade de manteiga é maior do que a gente costuma usar. Então eu vou mostrar para vocês um método da gente incluir essa manteiga na massa sem a necessidade de colocar mais farinha, tá bom? Depois que a massa já estiver num ponto adequado, vamos colocar o sal e sovar até a elasticidade da nossa massa. A elasticidade necessária para a fermentação do nosso pão. Misturamos o fermento, o açúcar, uma mão vai na massa, a outra fica livre. Olha lá. Misturamos bem, fazemos aqui uma cavidade e começamos a colocar o líquido. As gemas, colocamos o fermento natural e colocamos uma parte do líquido. E agora, pessoal, vamos mexer somente aqui no meio, tá? Vamos unir esses ingredientes antes de tirar a farinha aqui de volta. Ingredientes misturados, colocamos mais um pouco de leite e agora a gente começa a tirar a farinha que está em volta. Nesse momento a gente pede ajuda da nossa terceira mão, que é a nossa espátula. Olha a minha mão do jeito que está, ó. Mexendo a massa desse jeito, a gente não percebe se ela ainda precisa de mais umidade, tá? Ó. Então a gente tira o excesso de massa da mão e verifica se ainda tem ingrediente seco. Olha lá, ó. Ainda tem farinha aqui dentro, tá? Então nós vamos colocar todo o líquido. E continuamos a mistura. E não temos mais nada seco na nossa receita, olha lá. Agora, pessoal, nós vamos incluir a nossa manteiga. Como eu falei para vocês, nós vamos incluir a manteiga de uma forma diferente hoje, tá? Nós vamos abrir a nossa massa. Eu tenho a manteiga aqui, ó, cortada em cubinhos já, tá? E ela está gelada, tá bom, pessoal? É interessante que ela esteja gelada, senão a gente vai perder o ponto da massa. Olha lá, ó. Agora a gente vai distribuir essa manteiga e começar um processo. De que maneira? Nós vamos trabalhar com a nossa terceira mão. Vamos deixar o sal aqui do lado. Dessa maneira aqui, ó, nós vamos
trabalhar com a mão esquerda e a mão direita vai apoiar com a utilização da espátula. Depois que já tiver essa manteiga dentro da massa, aí nós vamos com as duas mãos, tá bom? Então nós vamos fazer esse processo aqui, ó. Mistura com a mão esquerda, vai misturando e a mão direita vai apoiando, ó. Dessa maneira aqui, tá? Para ficar mais didático, vamos colocar um timer aqui, ó, para ver quanto tempo vai levar para essa manteiga incorporar na massa, tá? Vamos lá, ó. Pessoal, temos que acreditar no processo, tá? Ó, parece que não vai dar certo, dá vontade de jogar a farinha aqui, mas não, é só a sova mesmo, é só o trabalho aqui com a espátula e com a mão, e essa manteiga vai fazer parte da nossa massa. Vamos lá. Passaram-se 2 minutos, pessoal, e agora a manteiga, ó, já faz parte da massa. O que a gente precisa agora? Trabalhar a elasticidade, tá? Ó, não tem mais manteiga fora da massa. Só que aqui, ó, nós não temos estrutura nenhuma de elasticidade. Agora continuamos com o processo. Mão esquerda rasga a massa, mão direita junto, ó. Vamos lá. Com 5 minutos, pessoal, já temos uma estrutura na massa. Olha lá que legal, ó. Tá uma elasticidade mínima, trabalhando dessa maneira aqui. Agora então nós vamos incluir o sal, sem medo de ser feliz. E vamos continuar a sova. Agora, pessoal, se você já tiver segurança, pode sovar somente na mão, ó, tá? Sem o apoio da espátula. Mas você pode trabalhar com a espátula a receita toda, é uma opção sua, tá bom? Vamos lá. E após 11 minutos, pessoal, vamos conferir a elasticidade da nossa massa, ó. A gente pega um pedaço e a gente tenta abrir o mais fino que a gente consegue, né? Olha que legal, uma massa que a gente não colocou nada de farinha. Parecia que não ia dar certo, né? E olha a elasticidade dela. Olha que legal, tá? Esta aqui é a certeza de que o nosso pão vai fermentar adequadamente, tá? O que a gente vai fazer aqui agora? Nós vamos acrescentar o nosso recheio. Nós vamos colocar o chocolate e colocar as raspas de laranja. Vamos lá! E temos aqui o nosso chocolate forneável, tá? Chocolate em gotas, olha lá. Que nós utilizamos no panetone, na Colombo Pascal e vamos utilizar hoje no nosso brioche. E temos também raspas de uma laranja. Aqui raspas de uma laranja, aqui 200 gramas de chocolate. Chefe, parece muito chocolate. Pessoal, usamos sempre 30% de chocolate sobre a quantidade de massa pronta, tá bom? Aqui nós temos 680 gramas em média de massa pronta, vamos colocar 200 gramas de chocolate. Chefe, ficou muito chocolate, é só diminuir, tá? Depois da receita pronta você avalia. Gostaria que você inicialmente colocasse essa quantidade, tá bom? Então vamos lá, agora a gente abre a nossa massa. Coloca os ingredientes com calma e depois nós vamos misturar igual o panetone, igual a Colombo Pascal, tá? Ó, vamos lá. Pessoal, se nesse momento aqui, ó, estiver soltando muita gordura, pode colocar um pouquinho de farinha, tá? Bem pouquinho, só para estruturar a sua massa, ó. E continuamos a mistura. Fica tranquilo, ó. E temos a nossa mistura pronta. Agora, pessoal, nós vamos deixar descansar para depois fazer a modelagem. Mas hoje nós vamos deixar descansar na geladeira, tá bom? E por que a gente faz isso? Porque essa manteiga que está na massa, é ideal que ela ganhe uma temperatura, que ela consiga ter estrutura dentro da massa, tá? Então nós vamos colocar aqui na tigela novamente, voltar para a geladeira e marcar 30 minutos de descanso. Beijinho na massa e descanso de 30 minutos. Vamos lá!
E enquanto nossa massa descansa, vamos falar sobre as formas que nós vamos utilizar na modelagem do nosso brioche. Vamos fazer um modelo chamado Nanterre, tá? Nós vamos pegar a nossa massa, dividir em 16 partes iguais e nós vamos colocar 8 unidades em cada forminha. Vamos bolear todas as massas e vamos colocar de duas em duas aqui, ó. 2, 4, 6, 8, tá bom? Essas formas aqui são para meio quilo de massa pronta. Nós temos, com a soma dessas bolinhas, 440 gramas em média. Então tá tudo bem, nós estamos enquadrados aqui na nossa forma. Essa forma aqui ela tem 26 por 10 por 7, tá bom? Então a gente sempre faz essa conta. Qual que é a capacidade da forminha e qual a quantidade de massa que a gente vai colocar aqui dentro, tá bom? Então agora nós vamos pegar a nossa massa e começar a modelagem do nosso brioche. Nossa massa saiu da geladeira após 30 minutos e vamos agora fazer a divisão. Vamos dividir em 16 partes iguais. Vamos lá. Nossa massa está dividida agora, pessoal. Nós vamos bolear essas massas, tá? Ó. Seguramos aqui, levamos tudo para o final, ó. Fechamos com essa parte da mão, ó. Levamos para a bancada e fazemos esse movimento aqui, tá? Para essa modelagem, o nosso boleado precisa ser o mais redondinho possível, tá bom? Que será o desenho do nosso pão, olha lá. Nós vamos fazer essa mesma modelagem com todas as outras massas. Nossas massas estão boleadas, agora vamos colocar na nossa forma. Untamos a forma, pessoal, com unta-forma spray, tá? Mas você pode também passar um pouquinho de manteiga e jogar uma farinha. Você pode também passar um pouquinho de óleo e farinha, tá bom? Hoje nós vamos untar somente com esse unta-forma aqui mesmo. E agora a gente vai colocar as forminhas aqui dentro, olha lá. Simples assim, tá? Temos a disposição da modelagem do nosso brioche, ó. De duas em duas, dando um espaço entre elas, tá bom? Nós vamos fazer a mesma modelagem com a outra forma. E vamos agora para a fermentação final, pessoal. Vamos colocar um plástico aqui em cima, um pano de cozinha e levar para um local reservado. Esse tipo de massa aqui vai levar em média 90 minutos para ter a fermentação. Tá bom? Então vamos lá, fermentação final do nosso brioche. E para a nossa cobertura craquelada, vamos ter os seguintes ingredientes. Tenho aqui 100 gramas de açúcar de confeiteiro, 50 gramas de farinha de castanha de caju e tenho 60 gramas de clara de ovos, 2 unidades de clara de ovos, tá bom? Aqui, pessoal, a gente usa o açúcar de confeiteiro tradicional, sem amido. Aqui a gente utiliza a farinha de castanha de caju hoje, mas pode ser a farinha de amêndoas tradicional e pode ser também, se você não encontrar, a farinha de rosca. Também dá certo para essa cobertura. Pode ser que você utilize um pouco mais de líquido, mas também dá certo a farinha de rosca, tá bom? E aqui nós temos 2 unidades de clara de ovo. Para a receita a gente usou só a gema, então daí você já guarda a clara de ovo para utilizar aqui na sua cobertura. Agora nós vamos misturar esses 3 ingredientes e aguardar a fermentação do nosso pão. Olha lá que linda a nossa cobertura, pessoal. Chefe, é a mesma que a gente utiliza no panetone? É a mesma. A mesma que a gente utiliza na Colomba Pascal? A mesma, pessoal. Vamos utilizar essa cobertura craquelada no nosso pão. Vamos lá. E temos a fermentação final do nosso brioche. Agora vamos colocar a cobertura e levar para o forno. Colocamos aqui em uma assadeira maior para o calor passar entre as formas, tá bom? Vamos lá, vamos colocar a cobertura e as amêndoas laminadas.
Temos aqui o nosso brioche, essa aqui é a cobertura que nós colocamos num saco de confeitar. E aqui as amêndoas laminadas, ó. Pegamos então a cobertura e colocamos uma fina camada. Vamos lá. E finalizamos com as amêndoas laminadas. Vamos fazer essa mesma decoração com a nossa outra massa. E vamos agora para o nosso método de cocção. Vamos levar os nossos preparos para o forno doméstico. O forno doméstico está pré-aquecido a 180 graus por 20 minutos. Vamos colocar os nossos preparos lá dentro e marcar 10 minutos. Depois a gente vai baixar a temperatura para 160 graus e deixar por mais 15 minutos em média. No forno turbo pode começar com 160 graus, depois baixar para 150. Se você estiver trabalhando com forno de lastro, coloque 200 graus de 25 a 30 minutos. Vamos lá, forno doméstico. E temos a cocção do nosso brioche com chocolate e raspas de laranja, pessoal. Olha lá que lindos. Agora então a gente vai esperar 5 minutinhos mais ou menos e tirar aqui de dentro da forma, tá? Não podemos deixar esfriar aqui dentro, senão gera umidade embaixo do pão e não fica legal. Mas daqui a pouquinho a gente tira daqui, coloca para esfriar em um outro local e já já a gente vê o resultado final. Finalizamos mais uma aula aqui no canal Chef Mancuso. Hoje foi dia do brioche com raspas de laranja e chocolate. Vamos experimentar, vamos lá! Pessoal, um sabor incrível, único, o chocolate junto com as raspas de laranja. Essa cobertura com as amêndoas laminadas dá um toque muito especial. Espero que vocês tenham gostado. Combinado? Até o próximo vídeo. Grande abraço, beijo outro. Tchau, valeu pessoal. Tchau, tchau.